Olá, o Meu Paraná de hoje exibe o último programa da série sobre a participação dos paranaenses na Segunda Guerra Mundial. Você vai conhecer uma história de amor que começou em meio ao conflito, o filho que segue os passos do pai e um pedaço do Brasil na Itália. A guerra espalhou dor e sofrimento, mas também produziu histórias de amor. Romances que aproximaram pessoas e países, uniram Brasil e Itália. Homens e mulheres que se conheceram em meio a combates, numa rotina constante de medo e tensão. Uma destas histórias é a de Miguel e Giuliana. Ele, brasileiro, sargento da FEB. Ela, italiana, vivendo o drama de um conflito que arrasou a Itália e parte da Europa. Foi neste clima que eles se conheceram e se apaixonaram. Giuliana Pereira está com 83 anos e vive em Pistoia, na Itália. Conta que os pais não permitiram que ela viajasse ao Brasil para se casar com Miguel. Tínhamos casado por procuração. Ele pensou em casar porque naquele tempo era impensável que uma moça de 18 anos viajasse sozinha sem ser casada para ir casar lá no Brasil, não. Terminada a guerra, o sargento Miguel Pereira foi obrigado a regressar para se apresentar ao exército brasileiro e ficou esperando uma oportunidade de voltar à Itália para reencontrar sua paixão. Até que um dia veio um convite inesperado. Quando foi firmado o Tratado de Paz entre as nações, não deveria ficar uma guarda, um grupo de soldados, mas só uma pessoa de guarda no cemitério. Então ficou Miguel. Os dois puderam, enfim, ficar juntos. Miguel foi o zelador do cemitério de Pistoia por mais de meio século. A missão mais difícil, além das que enfrentou durante a guerra, veio 15 anos depois do fim do conflito. Comandar o traslado dos restos mortais de quase 500 combatentes para o Brasil. Uma operação que mobilizou a cidade de Pistoia. O Brasil perdeu 465 homens. 459 foram sepultados aqui no decorrer dos combates. 15 nunca foram encontrados. Em 1960, os restos mortais dos combatentes da FEB na Itália foram transferidos para o Brasil, para o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra, no Rio de Janeiro. O monumento foi erguido para receber os restos mortais dos brasileiros que perderam a vida numa guerra que fez milhões de vítimas em várias partes do mundo. É uma homenagem à dedicação, à bravura, a atos heróicos em nome de um ideal, na defesa de uma causa ou simplesmente para cumprir o dever. Mas é também um apelo para que todo esse sacrifício não seja esquecido, para que essa história nunca deixe de ser contada. Na Itália, no local que serviu de cemitério para os brasileiros, foram mantidas as lápides com os nomes dos mortos. O antigo cemitério, hoje transformado em monumento, é um marco da passagem dos soldados brasileiros pela Itália. Os restos mortais já não estão aqui, mas os nomes ficaram gravados na pedra para serem lembrados por muito tempo. São os libertadores, como os italianos chamaram um dia. E até hoje é assim que eles se referem aos pracinhas. O professor e historiador Fábio Gianelli acredita que este é um tributo à luta pela liberdade. Nessun exército del Sudamérica. Um exército sul-americano jamais havia invadido a Europa. Ainda mais porque esta invasão foi de ajuda e não de conquista. Para mim foi um exemplo de solidariedade, um registro de um exemplo quase único na história de uma guerra. Um povo, uma nação, que envia o exército para o combate somente por um ideal de liberdade. Este é o túmulo dedicado ao soldado desconhecido. O corpo só foi encontrado muito tempo depois do fim da guerra. Por ele, esta chama se mantém sempre acesa. Na solenidade de abertura do monumento de inauguração,
Aí surgiu um velhinho que contou uma história para o meu pai, que ele tinha sepultado juntamente com um padre de Montese, um brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial. Existem suspeitas de que se trata do soldado Fredolino Chimango, um expedicionário do Rio Grande do Sul. Estes jardins em Pistoia ficam aos pés dos Montes Apeninos. As árvores plantadas por Miguel Pereira cresceram e se tornaram um abrigo seguro para os pássaros. São todas coisas lembradas pelo arquiteto Olavo de Campos, que explica o significado da pedra, da cruz que ninguém enxerga, mas está aqui, qual o significado da água, que é o símbolo da vida, e também de um oceano, que essas pessoas cruzaram para chegar até aqui, e os ruídos da natureza, e as montanhas onde eles combateram que estão aqui. Então, é uma mistura de sentimentos que deveria ser cultivada. O monumento atrai muitas pessoas de vários pontos da Itália, mas também brasileiros que vêm para conhecer a história da FEB e acabam se deixando levar pela emoção. Imagine, brasileiros vindo de tão longe, combater em terras estranhas, e aqui ficaram, né? Nós somos um país pacífico. Desculpa. O estudante Rodrigo Góes, de 18 anos, aproveitou um curso que estava fazendo na Itália para visitar o monumento. E eu acho que é meio que uma obrigação de cada brasileiro, se tiver condições, vir para cá. Mostrar que a história brasileira não é esquecida, que eles não lutaram em vão. É impossível estar aqui e não lembrar de Miguel Pereira, o homem que por mais de meio século foi o guardião fiel deste pedaço de Brasil na Itália. Ele morreu em 2003, com 84 anos. Fevereiro, digo sempre que é um mês importante, porque começamos a nossa vida juntos em fevereiro e acabamos de ser juntos na terra, porque eu me sinto ainda, eu não sou, digo sempre, a viúva de Miguel Pereira, sou a esposa de Miguel Pereira. Da união de Miguel e Juliana nasceram 3 filhos. Um deles é Mário Pereira. Ele não é militar, mas aprendeu com o pai a cultivar as lembranças, os registros, as impressões, um carinho especial por esta história. E decidiu seguir o mesmo caminho. Se tornou herdeiro de uma missão que permanece na família. Hoje, Mário é o curador do monumento em Pistoia, o maior dedicado ao Brasil na Itália. Eu sempre ajudei meu pai ao longo da vida, sempre esteve lá desde criança. Quando ele veio a falecer, eu pensei que não gostaria de ver o monumento chefiado por uma pessoa assim, que não estava tão adentro da história. Ele assumiu as funções que o pai desempenhava. Acompanha visitantes, cumpre os rituais que fazem parte da função, coordena uma agenda de cerimônias ao longo do ano em cada uma das cidades por onde a FEB passou e ajuda a divulgar e manter a imagem da FEB e do Brasil. Faz palestras e exibe filmes e documentários para plateias de todas as idades. Casado, Mário tem 2 filhos e uma neta. Destino ou coincidência? A guerra também está por trás do encontro dele e da esposa, Annalisa. Meu avô sempre me contava daquele período em que os brasileiros estavam na nossa casa e ele lembrava com afeição de um sargento que parou lá com um grupo de militares para descansar. Mas não havia lugar para todos e ele ficou sem cama porque antes se preocupou com os seus soldados e só depois procurou um lugar para ele mesmo. Assim ele acabou indo para o estábulo, onde tinha um forno para assar pão. E ele colocou os 2 pés na porta deste forno para se aquecer. Quando meu avô viu essa cena, convidou o sargento para vir para dentro de casa e dormir num sofá na sala. Meu avô lembrava com muito carinho desse sargento e dizia que ele era um verdadeiro homem, porque antes tinha se preocupado com os soldados e só depois se preocupou com ele mesmo. Quando Annalisa e Mário se conheceram,
ele contou para ela a mesma história. Conheci o Mário, ficamos amigos e um certo dia ele começou a me falar sobre o pai dele, que tinha estado aqui na guerra, e depois contou a mesma história que meu avô me contava. Aí eu levei um susto porque percebi que era a mesma pessoa. Assim descobrimos que se tratava de Miguel Pereira. Quando aconteceu que a gente entendeu, juntou todos os elementos, entendemos que era meu pai que tinha dormido naquela casa, então os dois se conheciam. Aí foi uma emoção muito grande, porque a gente assim entendeu que tem círculos na vida, às vezes levado por uma coisa horrorosa como é a guerra, mas que no final se tornam coisas bonitas. Daqui a pouco, um paranaense no dia D e a história de um italiano que traz na pele a paixão pelo Brasil. Nós voltamos já. O Meu Paraná está de volta para mostrar o único brasileiro que esteve no dia D. É um paranaense de Curitiba. E também o mais brasileiro dos italianos, que traz na pele a paixão pela FEB e pelo Brasil. O Paraná mandou para a Itália cerca de 1.500 combatentes. Um paranaense se destacou na guerra, mesmo não tendo partido daqui. Ele foi o único brasileiro a participar do Dia D, a conquista da Normandia, quando as tropas aliadas desembarcaram na costa da França para desfechar o golpe final nos nazistas. As batalhas de Pierre Klosterman foram nos céus da Europa. Pouca gente sabe que um dos mais arrojados pilotos de caça é de Curitiba. O pai era um diplomata francês e a família vivia aqui quando Pierre nasceu. Esta entrevista de 2006, feita pelo músico e pesquisador João Baroni, foi a última que Pierre Klosterman concedeu antes de morrer. Vamos para Curitiba, o clima era muito bom, todo mundo disse, vai para Curitiba, essa pequena cidade é uma maravilha, e de fato é uma maravilha. Ele se alistou pela França, mas lutou pela Força Aérea Britânica. E você agora é um grande rapaz velho, é o homem da casa. A gente não tem muitas vezes a ocasião na vida de fazer algo para seu país. A história não passa a segunda vez verdade. Os pratos. Isso é a sua chance de fazer algo para a sua pátria. Durante a entrevista, João Baroni entregou a Pierre Klosterman uma homenagem muito especial. Em homenagem a esse personagem incrível que virou o brasileiro no dia D. Então, entregamos aqui. Muito obrigado. Muito bonita a placa. Isso me comove muito. Estou muito comovido com isso. E antes de se despedir, ele falou que mesmo participando da guerra, tudo o que sempre quis foi ver um dia a vitória da paz. Quem provou um pouco a guerra, só pensa numa coisa, em paz. Os depoimentos, os livros e os documentários contam boa parte da história da Segunda Guerra. Mas os espaços dedicados à memória, no Brasil e na Itália, também ajudam a entender o que foi a campanha da FEB. Estes acervos revelam a preocupação em manter essa história ao alcance de todos. Mas, ao contrário de iniciativas como esta, aqui no Brasil, e o esforço de preservação da memória que se vê na Itália, a participação da FEB na Segunda Guerra ficou durante muito tempo esquecida. Um capítulo da nossa história que não está nem nos livros escolares. A participação do Brasil na Segunda Guerra teve um véu envolvendo esse assunto durante muito tempo. Hoje em dia tem esse entendimento do... Vamos voltar um pouco a fita, entender o que aconteceu naquela época e saber que a gente foi capaz de... verás que um filho teu não foge à luta. É basicamente isso que aconteceu naquela época. Olha, eu acho que nós estamos engatinhando nessa história da FEB, da participação brasileira na guerra, enquanto outros países
tem uma memória viva, uma atuação de pesquisa enorme em cima disso, com locais de documentação maravilhosos. Nós estamos perdendo isso. Quando se fala em manter viva a história, não há como não se surpreender com o que este homem coletou até hoje. Entrar no acervo de Giovanni Sulla, em Montese, é conhecer a guerra sem ter estado lá. São minas de vários tipos, usadas pelos alemães. Bombas, granadas, armas, uniformes, capacetes. A coleção de Giovanni tem desde objetos comuns até os mais raros, que só ele tem, como este diário escrito por um pracinha da FEB com impressões sobre a guerra. Giovanni compra, troca e vende algumas dessas peças. Mas para ele, as que pertenceram à FEB e aos brasileiros não têm preço, como o símbolo da FEB, a cobra fumando, que foi inspirado numa afirmação da época de que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Muitos itens da coleção ele encontrou assim, como um detector de metais pelas matas e locais de combate, trabalho que hoje ele faz com a ajuda do filho de 15 anos. Vasculhando os campos de batalha, Giovanni fez muitas descobertas. Foi ele que localizou essas trincheiras alemãs nos arredores de Montese. Um dos personagens que Giovanni mais admira é um capelão, o padre brasileiro Antônio Álvares da Silva, conhecido como Frei Orlando, que morreu perto do Monte Castelo. Um patriota italiano, um partigiano. Um partidiano tentava liberar a estrada, quebrando as pedras com um fuzil, quando a arma disparou e atingiu o Frei Orlando, um tiro acidental. Giovanni escreveu livros, venceu um concurso na televisão respondendo perguntas sobre a Segunda Guerra, promove feiras e exposições. Mas o maior orgulho dele é ter conseguido juntar tantos objetos da FEB. Giovanni resgatou este veículo, que para ele não tem apenas valor histórico, mas emocional. O Jeep foi usado em muitas missões pelo sargento Miguel Pereira. Seguindo uma tradição de dar nome a viaturas militares, Giovanni batizou esta de Gilbete, homenagem a duas mulheres, Juliana, esposa de Miguel, e Betusa, a namorada de um outro soldado brasileiro. Acompanhamos Giovanni Sulla nos lugares onde a FEB combateu e que ainda são capazes de despertar a emoção do pesquisador, como o Monte Castelo. Eu penso no sacrifício destes jovens que chegaram aqui depois de 9.000 quilômetros de distância, combatendo num lugar terrível, horrível mesmo. Foi muito sacrifício e muitas mortes. Sinto um profundo respeito por isso. Para mim, o Brasil não é somente praia, Maracanã, samba. O Brasil, para mim, é 25.130 garotos que vieram aqui combater pela minha liberdade e pela minha democracia. Que vengono aqui a combater pela minha liberdade e pela minha democracia. Uma admiração imensa pelo que o Brasil fez na Itália, que traz este amor na pele. Giovanni tatuou no braço o símbolo da FEB. Virgínia, Araci, Pontaroli, Aristides, Mildenberger, Heronides, Max Wolff Filho, Alfredo Klaas, Miguel Pereira, Ítalo Conte e tantos outros brasileiros, paranaenses, dedicaram parte da juventude a uma missão difícil, longe de casa. Viveram uma fase importante da vida em meio a uma guerra. Lutaram, protegeram, libertaram, ajudaram a construir a história e deixaram uma marca. Esta é uma herança que não pode ser esquecida.
E assim nós encerramos a série especial sobre a participação dos paranaenses na Segunda Guerra Mundial. Você pode rever todos os 4 programas no nosso endereço na internet. Nós voltamos no sábado que vem. Um bom fim de semana a todos. Tchau!